Prezados e queridos irmãos e amigos que me ouvem nesta oportunidade, que toda bênção, graça e unção do Espírito de nosso Deus, de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do nosso querido Primaz, possa verdadeiramente estar em cada coração que alcançou nesta oportunidade o dom da vida, onde o nosso Deus, mais uma vez, lhes concede o fôlego da vida para que possam viverem mais um dia nesta terra. Queridos irmãos, irmãs, fico muito feliz em poder contar com a tua participação, em podermos meditar neste momento em como melhor nos revestirmos para que possamos verdadeiramente alcançar todos os objetivos do nosso Deus neste dia, nesta oportunidade, porque sabemos que sem a tua unção, que sem a tua bênção, que sem a tua graça, é impossível, totalmente impossível, obtermos o êxito em nossas vidas. Mas bem, irmãos, eu gostaria muito de falar com os irmãos, nesses pouquíssimos minutos que temos, sobre a oração, sobre a forma como nos defender do nosso inimigo. É bem verdade que para conseguirmos combater o nosso inimigo, nós devemos saber que nós estamos em guerra. Somos soldados de Cristo, soldados do Consolador, soldados da nossa querida avó, do nosso profeta, o santo irmão Aldo. Não somos turistas, não. Somos soldados de verdade. A nossa conversão, ela não nos garantiu uma vida livre sem atropelos. Não, ela não garantiu isso. Sem ataque, sem tormento, sem problemas, não. A nossa conversão, muito ao contrário disso. Aliás, ocorre justamente ao inverso. A própria palavra de Deus, ela nos diz que devemos contar com a oposição e a perseguição. Inclusive diz que faz parte do nosso fardo a ser carregado. Tanto é verdade isso, que lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, está bem claro registrado. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, observem que aqueles que querem viver com Deus, ter uma vida feliz, uma vida tranquila, eles precisam saber que irão passar por grandes perseguições. E hoje nós vemos isso está acontecendo. No mundo em que vivemos, na terra em que vivemos, e acontece muitas vezes nos lugares que nós achamos até que não deveria de acontecer ou de viver, mas acontece. Somos perseguidos, sim, irmãos. A vida cristã, a vida com Deus, e nos dias atuais com o Consolador, com a Santa Avó, o nosso querido irmão Aldo, ela precisa ser verdadeiramente vivida com muita perseverança, com muita fé, porque ela não é um mar de rosa, não. O nosso inimigo, ele existe. E eu digo mais, ele está no nosso encalço, ele segue atrás. Ele fez isso com Jesus. Quantos dias ele andou atrás de Jesus, seguindo Jesus, e inclusive buscando encontrar um momento em Jesus que ele estivesse talvez fraco, abatido, com fome, com sede, para que ele pudesse então chegar a Jesus e fazer a sua cilada, lançar a tua mão. Nós vimos isso na vida de Jesus. Imagina na nossa vida, irmãos. Por que o apóstolo São Pedro, lá em 5,8, 1 Pedro, ele diz para nós: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, Pedro, ele adverte a igreja, ele adverte aqueles que verdadeiramente querem servirem a Deus. E que esse a quem o vosso adversário persiga, que não seja você, meu irmão, que não seja você, jovem, que não seja você, minha irmã, que não sejamos nós
Paulo entendia que a nossa vida era uma batalha. Tanto que ele entendia que lá em 1 Timóteo ele disse ao seu verdadeiro filho na fé que combatemos o bom combate da fé. Mais adiante, lá em 2 Timóteo já, ao chegar ao fim da sua vida, e inclusive ter a capacidade de ver essa retrospectiva, Paulo viu que ele estivera sempre envolvido numa batalha, que foi uma batalha após a outra, batalha. Só que nós enxergamos o que ali em 2 Timóteo 4:7? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, e desde já a coroa da justiça está guardada para mim no justo Senhor, no justo juiz que é o Senhor, o qual dará não somente a mim, mas a todos os que vencerem. Olha que coisa linda, meus irmãos. Vamos tomar as palavras de Paulo como um desafio para que as nossas batalhas, que as batalhas de nossa vida, nós podemos também chegar ao fim e poder dizer a mesma forma, que combatemos o bom combate, mas que nós vencemos e que já temos uma coroa de justiça guardada, preparada para que o nosso santo profeta, o querido irmão Aldo, possa nos dar, nos entregar no grande dia da coroação da nossa alma. Irmãos, nós precisamos entender. Eu me lembrava aqui, lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 3 e 4, ele diz assim: pois embora vivemos com o homem, nós não lutamos segundo os padrões dos homens. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Aí nós olhamos também Paulo pregando em Efésios, no capítulo 6, versículo 11, ele diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas que o inimigo tem vos lançado. Meus queridos irmãos, vestir a armadura de Deus para o verdadeiro apostólico ou apostólica, eu lhes digo uma coisa, é viver o que o profeta nos ensinou, é viver o que o irmão Aldo nos ensinou, para que possamos nós sermos verdadeiramente soldados de valor. Soldados de valor. É viver o que o Primaz nos ensinou. E através desta vida, que é uma vida com Deus, que é uma vida abençoada, que é uma vida com êxito, que é uma vida com felicidade, que é uma vida com prosperidade, que é uma vida com vitórias, é realmente tudo o que o nosso querido irmão Aldo, juntamente com a Santa Avó, juntamente com Jesus, tem como anseio para cada um de nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos vivendo dias nesta terra em que as lutas são imensas, em que as lutas são realmente muito grandes. As perseguições, elas estão paralelas, elas caminham do nosso lado. Daí a necessidade, irmãos, de estarmos muito bem armados, mas muito bem armados. Esta arma que São Paulo fala, essa armadura, esse revestimento dessa armadura de Deus, é exatamente, irmãos, é estarmos com o nosso escudo à nossa frente. E qual é esse escudo? É a oração. Oração, meu irmão. Sem oração, nós não conseguimos chegar aos objetivos que temos na nossa vida espiritual. É impossível. Jesus deixou isso muito claro. É impossível. E eu estava observando ainda, numa meditação ontem, um assunto tão importante. Sabem, uma única coisa que os apóstolos de Jesus pediu para ele ensinar a eles? Uma única coisa que eles pediram a Jesus. Porque as demais, Jesus ensinou tudo a eles, tudo. Mas teve uma coisa que eles precisaram pedir. Foi orar. Eles pediram para Jesus: nos ensinem a orar. E eu vejo isso com uma alegria tão grande, porque quando eles precisaram pedir, é porque eles tiveram anseio, eles disseram para Jesus: eu quero essa arma, Senhor.
Eu quero essa arma, eu quero aprender a usar essa arma. Eu quero aprender a manusear esta arma. E Jesus então os ensinou com maior carinho, com maior amor, com a maior dedicação, não tenho dúvida nenhuma disso. Ensinou a orar. E eu tenho dito muito à igreja, irmãos, nos dias atuais, o que está faltando, por que está faltando? Ah, mas pastor, o senhor está julgando? Não, não estou julgando. Está faltando, muitas vezes nós enxergamos, nós contemplamos isso, irmãos, de cima do púlpito. Quando uma pessoa está na posição para orar. Muitas vezes o pastor tem uma oração que demora 2, 3 minutinhos a mais. E a pessoa, principalmente entre a juventude, abaixam as mãos, começam a apresentar aquela demonstração de canseira, aquela demonstração de desconforto, porque o pastor está orando um pouco a mais. Meus queridos irmãos, olha, eu tenho muita pena, eu tenho muita dó de pessoas assim, porque uma pessoa que ela não tem a disposição para falar com Deus, minha santa avó, meu Jesus, o que será desta pessoa? Como pode esta pessoa vencer as lutas? Como pode uma pessoa assim ser feliz na tua vida, no teu dia? Como pode uma pessoa assim abrir-se para a vida, seja ela na conjugal, seja ela no trabalho, seja ela nos estudos? Como? De que forma? Se essa pessoa não tem a coragem, o tempo disponível para Deus, para falar com Deus, para falar com o Santo Irmão Aldo. Oh, meu irmão, são pessoas que ainda não aprenderam, ainda não sabem o que é se lançar nos braços de Deus. Orar é falar com Deus. Orar é dialogar com Deus. Orar, olha, meus irmãos, é estar na presença de Deus. É tão triste quando nós observamos pessoas que ainda não sabem, não conhecem o valor da oração. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, em nome do nosso querido profeta, aquele que veio para nos ensinar, que veio para nos moldar e que moldou e que está moldando a cada dia da nossa vida, vamos orar, é momento de oração. Precisamos orar, 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 como disse Jesus, orar sem cessar na nossa vida. Mas como orar sem cessar, pastor? Onde quer que estamos, irmãos. Muitas vezes, nós não somos fanáticos. Onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa escola, enfim, podemos orar no nosso pensamento ali durante todo o tempo. E na nossa casa, no nosso lar, falar com Deus, ter um momento para ajoelharmos diante dele e falarmos com ele, derramarmos os nossos agradecimentos, as nossas alegrias, as nossas felicidades, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas entregar nas mãos do Criador e ter a certeza de que Ele vai nos abençoar, de que Ele vai estar conosco. Irmãos, você já orou hoje? Quanto tempo? Portanto, eu lhes digo, ore, fale com o irmão Aldo. Façam provas do poder do irmão Aldo. Façam provas do poder deste santo glorioso. E eu lhes digo uma coisa, meu irmão, minha irmã. Só vai depender do Senhor e da Senhora ou de você, jovem. Somente de vocês. Porque o irmão Aldo quer abençoar. Ele quer. E como quer. E vai abençoar. Tenhamos um dia grandemente abençoado em nome de Jesus. Pastor Meira Filho.